Você já tomou uma decisão de mudar? Foi um evento, saiu lá determinada, tipo, empolgada e começou, foi, e depois de alguns dias você voltou no mesmo lugar, os mesmos pensamentos, as mesmas reações, os mesmos padrões, então veio uma conclusão: eu não tenho disciplina. Eu não sou capaz, isso não é pra mim. Mas e se o problema, mulher, não fosse você? E se o problema fosse o que está instalado aí na sua mente, funcionando aí em segundo plano, sabotando antes mesmo de você começar? Hoje eu quero te mostrar o que a renovação da mente significa na prática, não como um conceito, como um processo real, com endereço na sua vida. Então deixa eu te contar sobre uma mulher que eu conheço. O nome dela é Juliana. Juliana sabia que tinha um chamado. Todo mundo ao redor via. Ela mesma sentia em alguns momentos. Ela tinha uma habilidade, ela tinha um conhecimento, mas toda vez que uma oportunidade aparecia, algo dentro dela travava antes dela decidir. Não era preguiça, não era uma falta de fé. Era uma voz baixa, muito constante, muito familiar. Quem você pensa que é? Você não está pronta. Você vai fracassar igual nas outras vezes. Pessoas como você nunca chegam lá. Ela nunca disse essas frases em voz alta, mas elas governavam tudo. Cada decisão, cada passo, cada vez que ela estava prestes a avançar. E a voz chegava antes e ela recuava. Juliana orava, declarava versículos, pedia libertação, mas a crença continuava lá, porque ninguém havia ensinado a ela que crenças não saem com declaração, elas saem com renovação. E renovação é um processo, não é um evento. Então, quando ela entendeu isso, algo mudou e não foi da noite para o dia, mas de uma forma real, porque ela parou de ficar lutando contra esses pensamentos e começou a substituí-los, um de cada vez. Uma crença de cada vez, uma mentira identificada e uma verdade do Espírito Santo colocada no lugar. E eu sei muito bem sobre isso, tá? Olá, eu sou a Merly, pastora e mentora, e aqui eu não ensino você a fazer mais para Deus. Eu te ajudo a viver com Ele de forma leve, real e inteira. A gente fala sobre identidade, cura emocional e maturidade, porque uma mulher transformada por dentro transforma tudo ao seu redor. Então, se você chegou agora, se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Porque esse canal foi feito para você. Renovação da mente é uma das expressões mais usadas no ambiente cristão e uma das menos compreendidas na prática. A maioria das pessoas ouviu assim: renove a sua mente com a palavra. Declare o que Deus diz sobre você. Pense em coisas boas. E essas coisas não estão erradas, nunca, elas não estão erradas, mas elas estão incompletas. Você não vai entender se fizer somente isso, porque renovação da mente não é só adicionar pensamentos positivos, é identificar, confrontar e substituir as crenças que estão aí operando por baixo de tudo e que talvez você nem saiba. Paulo escreveu em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu amo esse versículo. A palavra grega para transformação aqui é metamorfó, a mesma raiz de metamorfose. Então não é uma maquiagem, não é um ajuste, é uma mudança de forma, de estrutura, de dentro para fora. E isso não acontece por acidente, mulher. Não acontece em um ambiente assim que você foi, não acontece em uma declaração. Acontece quando você vai fundo e identifica lá o que está instalado. Entende de onde veio e substitui com o que é verdadeiro. Isso é renovação. Esse é o processo e é uma das coisas que eu mais amo na palavra, é esse versículo. Antes de falar sobre renovação, eu preciso explicar o que está sendo renovado. Crenças limitantes são convicções internalizadas que funcionam como filtros da realidade. Você não as escolheu conscientemente, elas foram instaladas por experiências na sua infância, por palavras ditas por pessoas que tinham autoridade sobre você, por fracassos que viraram provas de algo sobre você, por ambientes que ensinaram o que você pode ou não pode ser, por uma cultura
religiosa ou até mesmo na sua escola que mais te limitou do que te liberou. E o problema com crenças limitantes não é que elas são falsas, embora elas sejam. É que elas parecem verdadeiras. Elas não chegam como mentiras, elas chegam como conclusões, como fatos, como a forma que o mundo funciona. E quando uma crença parece verdadeira e você não a questiona, você vive dentro dela. E aí a crença começa a te governar. O que você tenta, o que você evita, o que você acredita que merece. O que você acha possível para a sua vida sem que você perceba, sem que você decida no automático. Deixa eu nomear as crenças limitantes que eu mais vejo na vida das mulheres que eu acompanho. E colocar ao lado de cada uma o que o Espírito Santo realmente diz. Porque renovação da mente não é genérica, ela é específica. É trocar uma mentira por uma verdade, uma de cada vez. E a primeira mentira que eu quero falar com você é: eu não sou suficiente. Essa é a crença mais comum e a mais silenciosa. Ela não chega como um pensamento claro, ela chega como uma hesitação, como desistência antes de tentar. Eu tive muita essa. Como a sensação de que os outros conseguem, mas você não. De onde veio? De uma infância que você precisava se esforçar para ser amada. De uma escola onde você foi comparada e saiu perdendo. De uma comunidade que focou mais no que falta do que no que Deus colocou. De relacionamentos onde você nunca era suficiente. Não importava o quanto você tentasse. E o que o Espírito Santo diz? Efésios 2:10 diz: somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Feitura em grego, poema, é a mesma raiz de poema. Você não é um rascunho, você é uma obra. Não suficiente por esforço, suficiente por criação, por definição, porque foi ele quem fez. Segunda mentira: eu sempre estrago tudo. Nossa, essa crença nasce de fracassos que viraram identidade. Você errou, depois errou de novo e em algum momento parou de ver os erros como eventos e começou a vê-los como evidências de quem você é. Isso prova que eu não consigo. Mais uma vez, sempre a mesma coisa. E então a crença passa a se autorrealizar. Você antecipa o fracasso, recua antes de tentar, ou sabota quando está perto de conseguir, porque o sucesso não cabe dentro da crença que você tem sobre você mesma. Essa era uma das crenças que mais pegavam a minha pessoa e que às vezes ainda eu tenho que observar. O que o Espírito Santo diz? Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós a completará até ao dia de Cristo Jesus. Quem começou vai completar. O processo não está nas suas mãos, está nas mãos de quem iniciou e ele não abandona o que começou. Mentira 3. Não é para mim. Essa é a crença que mata o teu desenvolvimento em relação às tuas habilidades antes de você começar. Você vê outra mulher avançar e algo dentro de você diz: ai, para ela faz sentido, para mim não. Não porque você avaliou objetivamente, mas porque você internalizou um teto, um limite sobre o que é possível para alguém como você. E esse teto pode ter sido colocado pela sua família, por classe social, por erros do passado, ou por alguém que tinha autoridade sobre você, que ensinou que a ambição é pecado e que o lugar de mulher é pequeno. O que o Espírito Santo diz em Jeremias capítulo 29:11? Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu amo esse versículo. Obrigada, Jesus. Os planos são dele, não seus. E os planos dele não têm teto. Não foram limitados pelo que aconteceu com você. Não foram cancelados pelos seus erros. Não dependem de onde você começou. Que incrível, né? Mentira 4. Eu não mereço.
Essa crença opera no campo da graça e é a mais devastadora de todas. Porque quando você acredita que não merece, você autossabota tudo. Você recusa o amor que chega para você. Você diminui as conquistas. Você encontra uma forma de perder o que estava prestes a ganhar. E de onde ela veio? De culpa não resolvida, de vergonha instalada, talvez de um ensino que enfatizou tanto o pecado que esqueceu a graça, de relações onde amor sempre veio com condição e você aprendeu que precisa merecer para poder receber. E o que o Espírito Santo diz? Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, não pouca. Não só se você se comportar bem, é nenhuma. Você não recebe as promessas de Deus porque merece. Você recebe porque Ele é fiel. E a fidelidade dele não depende do seu desempenho. Mentira 5. Vou começar quando estiver pronta. Nossa, essa é a crença do adiamento. Quando emagrecer, quando resolver aquela situação, quando terminar aquela fase. Ai, quando começar o ano, quando eu tiver mais segurança, quando estiver pronta. Mas pronta mulher nunca chega, porque pronta não é um estado que se alcança, é uma mentira que a crença usa para manter você parada. Por baixo do adiamento, quase sempre está o quê? O medo. Medo de tentar e fracassar, medo de aparecer e ser julgada, medo de querer demais e se decepcionar. Medo de começar e mostrar para as pessoas que você não sabe. E o que o Espírito Santo diz na palavra? Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova, já está saindo à luz. Não a percebeis vós? Deus não espera você estar pronta. Ele age no meio do processo, no meio da sua bagunça, no meio da parte incompleta. A coisa nova já está saindo à luz, enquanto você ainda está esperando estar pronta para recebê-la. Agora eu quero te dar o processo, não a teoria. O que você realmente faz. Vamos lá? Se você quiser anotar, é agora. Identifique a crença. Toda vez que você recuar, travar, ou se sabotar, ou se diminuir, pare e pergunte: que crença está operando nesse momento? O que eu estou acreditando sobre mim mesma nesse momento? Coloque isso em palavras. Escreve se precisar, e eu vou te dizer, escreve mesmo. Porque você não pode confrontar o que você não vê. Passo 2, anota aí, rastreie a origem. De onde essa crença veio? Quem foi que plantou isso? Qual experiência instalou isso como uma verdade? Você não precisa de anos de terapia para isso. Embora a terapia ajude muito, você precisa de honestidade e de coragem para olhar para essa situação. Agora, confronte com a verdade. E aqui é melhor. Encontre o que o Espírito Santo diz sobre aquilo que a mentira está afirmando para você. E não faça isso de forma genérica, mas de forma específica. Se a crença é não sou o suficiente, encontre o versículo que fala sobre como Deus te criou. Leia, releia, declare em voz alta e peça para o Espírito Santo o que ele está dizendo sobre isso. Peça para que ele te traga esse entendimento, tá bom? Para que você aplique em você. Repita até reformar. Renovação não é instantânea, ela é uma repetição. Neurociência e teologia concordam aqui. A mente se forma por padrões repetitivos. Você pensou a mentira por anos. Vai precisar repetir a verdade por mais do que uma semana, para que ela se torne o pensamento automático. Não desista na segunda semana achando que não funciona. Continua, mulher, continua, porque é na repetição constante que o padrão novo se instala. Ok? Não desista. Agora, viva a partir da verdade. Renovação da mente sem ação é incompleta. Por favor, você precisa ter ação, senão não vai acontecer
nada. E esse é o problema de a gente pegar tanto conteúdo e não aplicar, ok? Quando você identifica a crença, confronta com a verdade e começa a agir como se a verdade fosse real, mesmo antes de sentir que é, a renovação começa a se consolidar. Haja como uma mulher suficiente antes de ser suficiente. Comece a agir como uma mulher capaz antes de se sentir capaz. Você tem habilidades, então comece a executar as suas habilidades, tá? Antes de você ter certeza, porque fé não espera sentir para agir. Fé age e o sentimento vem depois. Agora eu quero pausar aqui com você e para você responder com honestidade, e isso é para você mesma. Qual das 5 mentiras que eu nomeei aqui e você reconheceu como sua, que você sempre fala? Quando foi a última vez que você recuou antes mesmo de tentar? O que a voz disse naquele momento? Existe uma área da sua vida, ministério, relacionamento, a saúde ou um sonho que está parada, não por circunstância, mas por aquilo que você acredita, pela sua crença? E qual é a verdade do Espírito Santo que você precisa começar a repetir até que ela se torne mais real do que a mentira? A mente, ela não se renova por acidente. Ela não se renova em um evento que você foi. Ela não se renova com uma declaração isolada. Ela se renova no processo deliberado de identificar o que está instalado e substituir repetidamente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que o Senhor fala para você. E esse processo, ele é espiritual, não porque ele é místico, mas porque envolve o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Ele trabalha junto com a sua decisão de mudar. Ele não renova a sua mente por você. Não vai renovar, Maria. Precisa de você. Ele renova com você. E a sua parte é essa: parar de aceitar as mentiras como fatos e identificar o que está instalado e escolher todos os dias a verdade. Uma crença de cada vez, uma mentira confrontada de cada vez, uma verdade repetida de cada vez. Até que você, mulher, comece a corresponder à mulher que o Espírito Santo sempre disse que você era. Você não vai mudar a sua vida sem mudar o que acredita sobre ela. Renovação da mente não é opcional. É o começo de tudo, é o começo da mudança da tua vida. Então, mulher, se esse vídeo tocou em algo dentro de você, escreve aqui nos comentários a mentira que você acabou de identificar. Pode ser uma palavra que seja, pode ser a frase inteira, porque nomear em público é um ato de coragem e também de renovação. E se você conhece uma mulher que vive se sabotando antes mesmo de começar, compartilhe esse vídeo com ela agora. Pode ser o vídeo que vai mudar a direção da vida dela. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e se você quer trabalhar isso de forma mais profunda, com uma comunidade de mulheres que estão caminhando no mesmo processo que você, entra no grupo Geração de Maria. É um espaço no WhatsApp onde a gente não só aprende a verdade, mas a gente pratica viver a partir dela. É só escrever quero link aqui nos comentários que eu mando para você. Um beijo e até o próximo vídeo.